sofisticar um pouquinho a minha análise. Fazer um exemplo que vai ser um exemplo numérico, concreto, mas onde a gente vai fazer uma discussão interessante. Uma coisa parecida, eu peço para você calcular 3x2 seno z sobre gama dx mais 2zy sobre 1 mais y2 dy mais x3 cosseno z mais ln de 1 mais y2 dz sobre gama, uma curva fechada qualquer em R3. Uma curva fechada simples, bonita. Vamos retomar a discussão se isso aqui fere ou não a regra da mão direita. Não é porque eu agora de pouco falei em horário ou anti-horário, é regra da mão direita. Orientação coerente é regra da mão direita, certo? Então vamos ver. A curva que a gente tinha era um pedaço de elipse que estava, uma elipse que estava inclinada no espaço, intersecção de um plano com um cilindro. Lembra? Que eu já apaguei. Mas lembra que deu esse sentido de orientação, dada a minha descrição que falava em horário no sentido, no plano XY? Agora, como você disse, regra da mão direita para orientar o plano. Dado esse sentido de percurso na curva, para que eu vou ter que pegar normal para baixo ou para cima no plano? Para baixo. Ótimo. Regra da mão direita, que é quem manda, está me dizendo para pegar normal para baixo. Qual que é a normal que esta parametrização forneceu nesta ordem? Menos R, menos R, menos R. Como R é o raio, é positivo, menos, menos, menos R é para baixo ou para cima? Vamos repetir. A elipse tem que ser nesse sentido. Pela regra da mão direita, isso não quer dizer que o normal tem que ser, da superfície tem que ser para baixo? Esse normal não é para baixo? É. Então, se eu aplicar a regra da mão direita com este normal, eu não vou colocar o normal para baixo porque esse aqui é negativo, é R, menos R, menos R, menos R, não vou colocar o normal para baixo, não vou fazer esse movimento e não vai dar exatamente o sentido que tem que dar pela regra da mão direita? Não se prenda à construção da parametrização. Quando eu parametrizo, eu tenho um compromisso que é com a região que eu estou parametrizando. Eu tenho que ter certeza que eu parametrizei o pedaço certo de superfície. Aqui no caso era um pedaço de plano. Quando eu escrevo a parametrização, eu não sei prever de antemão se o sentido normal vai estar o certo ou errado. Eu vou ter que fazer essa conta e fazer o produto vetorial. E só aí que eu vou saber se a minha orientação estava correta ou não. O que não é nem um pouco grave se ela não estiver correta. Porque se ela não estiver correta, eu só troco o sinal do vetor. Se ela não estivesse correta aqui, eu diria assim, a orientação pedida é, e escrevia o mesmo vetor trocando o sinal. E continuava a conta com este novo vetor. Então eu só sei se a minha orientação está adequada ou não, depois que eu calcular o normal. Não é na hora que eu fiz a parametrização. Na hora que eu fiz a parametrização, eu sei se eu parametrizei aquele pedaço de região, mas não se a normal vai sair do jeito certo. O que é estranho aqui é que para dar o sentido horário na curva, teria que ser seno e cosseno. E para dar o normal certo na superfície, começou com cosseno e seno. É a vida. É estranho, mas é assim. Suponha que eu tivesse colocado aqui seno e cosseno. Seria o mesmo pedaço de plano? Seria. Seria o mesmo pedaço de plano. Na hora que eu fizesse o cálculo do xθ, xr e o produto vetorial, daria mais, mais e mais.
Aí eu ia chegar à conclusão que a normal estava errada. Aí eu ia fazer a conta com menos, menos, menos. Aí eu ia escrever, ao invés de escrever orientação coerente, eu iria escrever, a orientação pedida não é essa. A orientação pedida é, e poria menos R, menos R, menos R. E na hora que eu fosse fazer a conta, eu iria fazer a conta com menos R, menos R, menos R, seno, cosseno, porque foi essa a parametrização que eu fiz, e daria a mesma resposta. Posso continuar? Sinal que vocês estão entendendo. Vou pegar os pontos sutis. Então, escrevi uma nova integral de linha aqui, e já nem falei quem é a curva, falei que era uma curva fechada qualquer, simples aí. Então você já está percebendo que alguma coisa vai depender de alguma coisa, né? Porque nem me preocupei em especificar a pergunta. Vamos repetir agora a discussão. Como é que eu faço isso? Bom, fazer integral de linha é uma possibilidade. Muitas vezes dá muito trabalho, como no exercício anterior teria dado. Qual é o teste que eu faço para saber? Olha o hot, porque se o hot for simples eu troco. Vamos ver o hot desse campo. Adivinha quanto que vai dar o hot desse campo? Vocês são capazes de adivinhar. Não fiz a conta ainda, mas vocês são espertos para já intuir. O que vai dar o hot desse campo? Zero, claro. Eu preparei um exemplo para fazer um que tinha hot zero. Então vai dar zero, claro. Mesmo sem saber o enunciado, você já tinha um sentido que estava na hora de eu fazer o exercício com o hot zero. 3x ao quadrado seno x, seno z, 2zy, 1 mais y2, e x3 cosseno z, mais ln de 1 mais y2. E sim, a hora que nós desenvolvermos o hot, dará zero. Só fazer as contas. Na direção i, a derivada em y é a derivada do ln de 1 mais y2, que é 1 sobre 1 mais y2, porque é a derivada do ln, vezes 2y. E na diagonal secundária tem a derivada de 2ey 1 mais y2, que é a derivada em z, que é 2y 1 mais y2. Só que um está na diagonal principal, outro está na diagonal secundária. Cancelaram. 0y. Na direção j, derivada em x de x3 cosseno z, dá 3x2 cosseno z. E na direção z, a derivada em z de 3x2 seno z, que é 3x2 cosseno z, 3x2 cosseno z, um na secundária, um na principal, 0. E na direção k, você deriva em x uma coisa que não tem x, deriva em y uma coisa que não tem y, dá tudo 0. Então o hot é 0. Nós já temos um teorema que diz que se o hot é 0 e o domínio é bom, é simplesmente conservativo. Só temos isso no plano. Eu não tenho esse teorema no espaço. Eu não tenho teorema no espaço que diz que domínio bom mais hot nulo garante conservativo. Não tem. Esse aqui é no espaço. Quem é o domínio desse campo? Olha para as três expressões P, Q, R. Tem algum problema de condição de existência? Não. 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 Quem é o domínio? Então eu tenho um campo de hot nulo no R3 inteiro. Claro que esse campo vai ter que ser conservativo. Vou provar que ele é conservativo. Provar. Quais são as três condições de conservativo? Gradiente de alguém, integral independe do caminho e a terceira. As integrais sobre curvas fechadas, as circuitações nulas. Vamos provar essas três. Pega uma curva fechada, como essa. Dá um argumento do porquê que essa integral é 0. Isso aqui não é uma curva fechada qualquer? Vou provar que a integral sobre ela é 0. Pega essa curva fechada qualquer. Pega uma superfície, qualquer que ela seja o bordo. Tem problema de domínio?
Não. Então pega o que tiver que pegar no R3, de modo que isso seja o bordo. Transforma pelo teorema de Stokes a integral de linha na integral dupla. Não tem problema de domínio. A integral dupla vai ser a integral dupla do Roth. Quanto que é o Roth? 0. Então quanto que é a integral de linha de qualquer curva fechada? 0. Onde que tem um ponto que pode dar uma dúvida para a gente? Dada uma curva fechada, sempre tem uma superfície? Esse é um ponto bem sutil, né? Isso não é óbvio, mas a resposta é sim. Se a curva for fechada, simples, bem comportada, você sempre consegue uma superfície para fazer a integral de linha, virar a integral dupla e fazer a integral via Stokes, a integral dá zero. Essa é uma das maneiras, então, de resolver esse exercício. Essa integral dá zero, porque eu transformo numa integral dupla de Roth. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas, antes de falar nisso, eu posso também mostrar que ele é conservativo mostrando a potencial. Com certeza tem potencial agora, nós já estamos convencidos disso. Porque o domínio é o R3, o Roth é nulo, deve ter potencial. Eu ainda não enunciei isso como um teorema, vou fazer em seguida. E você acha potencial facilmente. Então, primeira opção. Essa integral do enunciado é a integral dupla sobre S. Qual é a condição que eu tenho que ter? Que o bordo de S seja a gama. Inventa uma superfície cujo bordo é aquela curva. E aí você transforma aquela integral na integral do Roth. E isso dá zero. Ou a condição B, eu acho o potencial. O que eu tenho que fazer para determinar o potencial, vocês lembram? Eu tenho que achar uma função φ, tal que ∇φ ∇x seja a componente P, 3x2 seno z, ∇φ ∇y tem que ser a componente Q, 2zy, 1 mais y2, e ∇φ ∇z tem que ser a componente R, x3 cosseno z mais ln de 1 mais y2. Será que nós conseguimos achar uma função φ que tem essas duas condições, essas três condições? Como que é o raciocínio conceitual aqui? Candidata a φ de x, y, z. Integra em x. x3 seno z. Mais, o que eu escrevo agora? Mais constantes. Mas constantes na variável x. O que é constante na variável x? Na verdade é uma função que pode depender de quem? Y e z. Então é x3 seno z mais uma eventual g de yz. Integra em y. Integrar isso aqui em y. 1 mais y2 e a derivada 2y em cima. E z é constante na integração em y. Então o z fica fora como constante e a integral em y de 2y, 1 mais y2. É o ln, porque é 1 sobre uma função vezes a sua derivada. ln de 1 mais y2 mais uma função h que depende de x e z. E integro em z. φ de x, y, z igual. x3 cosseno z integrado em z. x3 seno z mais ln de 1 mais y2 integrado em z. z ln de 1 mais y2, porque em z isso é constante, mais uma função r que depende de x e y. Agora olha para as três, que você tem a formulação de quem é a potencial.
Quem é a potencial? x3 seno z mais z ln de 1 mais y2. E essas funções que só dependem de duas variáveis, preciso ter? Já estão contempladas aqui. Então, essa daqui é potencial. Qual que é a conclusão nesse instante? Que o campo é conservativo. Em qualquer caso, as integrais são zero. Vocês entenderam as duas maneiras que eu propus de raciocínio? Se o ROT não fosse zero, nem A nem B, se o ROT for zero. Ótima pergunta. Se o ROT é nulo, quando é que eu posso fazer o raciocínio em A? Quando o domínio é simplesmente conexo. Só que simplesmente conexo no R3, que é um pouquinho diferente de simplesmente conexo no R2. Então vamos lá. Definição. Um pedaço A contido no R3 é simplesmente conexo. É um pouquinho diferente da definição no R2. No R2, simplesmente conexo, eu dizia simplesmente que não tinha buraco, ou que pegava uma curva fechada, o interior da curva estava na região. Agora, é o seguinte, é simplesmente conexo se... Isso vocês anotaram, não? Se qualquer curva fechada simples pode ser contraída até um ponto em A, sem sair de A. E simplesmente conexo é se qualquer curva fechada pode ser contraída num ponto. Ou, equivalentemente, 2. Qualquer curva fechada é bordo de uma superfície em A. Ou seja, eu posso aplicar o teorema de Stokes. Porque se a curva fechada é bordo de uma superfície, eu posso aplicar o teorema de Stokes. A definição de simplesmente conexo ela é construída para que isso tudo funcione. É diferente de simplesmente conexo no plano. Sabe o que é bonito no conceito de simplesmente conexo? É que a região pode ter buraco e ser simplesmente conexa. Exemplo de uma região estranhíssima que é simplesmente conexa. A coroa esférica. Coroa esférica. Coroa esférica é a região entre duas esferas. Se for com centro na origem, é x2 mais y2 mais z2 maior ou igual que um azinho e menor ou igual que um bzinho. Então, é fora da esfera menor, dentro da esfera maior. Entendem que essa região tem um buraco? Se eu tenho uma esfera grande e uma esfera pequena e pego a região entre as duas, essa região tem um buraco, que é a esfera menor. A esfera menor não faz parte da região. Tá claro? Essa região é simplesmente conexo. Pega uma curva fechada que enlaça o buraco. Vou deformá-la a um ponto sem sair de dentro da coroa esférica. Claro que se eu só começar a apertar a curva, ela vai travar na esfera de dentro. Se eu só começar a contrair para fechar essa curva num ponto, ela trava na esfera de dentro. Mas o que eu vou fazer? À medida que eu vou apertando, eu vou subindo. Vou apertando e subindo. Apertando e subindo. Imagina o traço desse desenho. Imagina que isso fosse uma coisa que emitisse luz, que fosse se mantendo. Sabe essas fotos que você faz, que você deixa a câmera aberta? Então, eu estou com a curva aqui, vou subindo e apertando, até que eu contraio num ponto. Eu desenhei uma superfície. Essa trajetória para fazer isso
cria uma superfície no meio do caminho. Por isso que 1 e 2 expressam a mesma ideia. Se eu consigo contrair num ponto sem sair do domínio, eu olho o processo de contração e ele cria uma superfície. Eu vou apertando esta curva e subindo, até que ela vira um ponto, sem sair de dentro da coroa esférica. E neste processo eu construí uma superfície cujo bordo era a curva inicial. Sutil, não é? Adivinha o que eu vou falar agora? Uma coisa que eu não falei ainda hoje. Fique registrado, essa matéria é muito legal, né? É muito bonita. Olha que sutil o conceito de simplesmente conexo no espaço. Então, a coroa esférica é simplesmente conexa. Porque eu consigo pegar... No plano, se tem um buraco, eu não consigo travar. Porque no plano, o único jeito é apertar a curva sem sair do plano. E se tem uma coroa circular, eu pego uma curva que enlaça o buraco da coroa circular, eu tento reduzir para um ponto, não vai dar certo, porque não tem como sair do plano. Ela vai travar no buraco da coroa circular. No caso da coroa esférica, eu consigo fazer esse movimento usando a terceira dimensão e funciona. Exemplo que não é simplesmente conexo. Isso aqui pode ser então exemplo A. Exemplo B, que ilustra o que não é. R3 menos um eixo, por exemplo, o eixo Z. Não é simplesmente conexo. Pega o R3 e tira o eixo Z do R3. Agora não é mais simplesmente conexo. Existem curvas fechadas que eu consigo contrair a um ponto, se ela não enlaçar o eixo Z. Aí eu consigo fechar num ponto. Sim, existem curvas fechadas que são possíveis de serem contraídas. Mas pega uma curva fechada que enlace o eixo Z. Eu vou conseguir contraí-la a um ponto sem sair dentro do conjunto? Adianta eu fazer o movimento de ir contraindo e subindo um pouquinho, descendo um pouquinho? Como esse eixo Z é infinito, eu não consigo espaço para fechar a contração num ponto dentro do domínio.